Salve, salve, amigo da TV Profissão. É um prazer enorme estar esse programa Direito e Cidadania aqui pelo canal 13.2 da Digital e também em outros canais das redes sociais, o Super Canal 14, o canal 33, o canal 514 HD e outros canais também que estão nos acompanhando pelo Paraná inteiro. De antemão, eu quero agradecer alguns profissionais que colaboraram com a organização desse programa. Eu quero agradecer ao Vicente, que preparou as vinhetas. Quero agradecer ao Douglas Nogari, também, que preparou a visualização, ao Kleber, da técnica, e de antemão agradecer também ao meu querido amigo Jorge Bernardi, que me concedeu esse espaço aqui na TV Profissão. Quer dizer que é com muito orgulho que estreio num canal de televisão. Sou muito grato à vida por me proporcionar esse momento especial na minha vida. Me lembro do Dr. Olímpio que eu hoje estava me lembrando dos meus primeiros passos na vida profissional lá no norte do Paraná, engraxando sapato, vendendo sorvete, trabalhando na roça de café, e hoje eu me vejo aqui num canal de televisão fazendo um programa para tratar das questões de direito e cidadania. O programa se chama de Direito e Cidadania, mas acima de tudo para trazer, para fomentar os direitos humanos e fomentar a cidadania com base, é óbvio, na Constituição de 88. E hoje, para abrir esse programa, para brilhantar a abertura desse programa, eu convidei o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor, que nasceu em Curitiba em 1972, iniciou os estudos no Ministério Público no ano de 75, né? Ele foi por diversas vezes a Procurador-Geral de Justiça e hoje o doutor Olímpio de Sá Sotomayor é um dos grandes defensores dos direitos humanos no Paraná. Doutor Olímpio, é um orgulho ter o senhor, ter Vossa Excelência, aqui no meu primeiro programa Direito e Cidadania. Boa tarde, Misael. Eu quero dizer que a satisfação, a alegria e a honra é toda minha, né? Ainda mais sendo o teu programa de estreia, né? Direito e Cidadania, que certamente trará grandes benefícios para a sociedade paranaense. Doutor Olímpio, o senhor é um defensor ferrenho do Estado Democrático de Direito, das garantias constitucionais e dos direitos humanos. Como é que foi enveredar para esse trilhar na sua vida? Porque a gente sabe que tratar desses temas num país como o nosso tem muita rejeição. Também. Bom, corrigindo o meu nascimento, né? Eu nasci em 1952. 52. E agora eu estou completando 45 anos de Ministério Público do Estado do Paraná. Então, há 45 anos que eu sou promotor, eu ingressei em 1977, né, no Ministério Público do Paraná, e desde o início da minha carreira eu sempre tive a preocupação com o direito e com a cidadania, com justiça e com a cidadania. Durante toda a minha trajetória, né, eu tive intervenção em relação ao direito das crianças e adolescentes, tive a oportunidade, inclusive, de colaborar com a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, estive fazendo a defesa do Estatuto Famoso ECA. na Câmara dos Deputados e fui procurador, como você disse, fui Procurador-Geral de Justiça por 4 vezes e sempre com a responsabilidade não só profissional, mas política, social, ética, de fazer com que as promessas de cidadania que já estão contempladas no nosso ordenamento jurídico, principalmente na nossa Constituição, não por acaso denominada de Constituição Cidadã, pudesse chegar à vida, né, concreta, cotidiana, de milhões de brasileiros que ainda hoje, infelizmente,
se encontram afastados da possibilidade do exercício desses direitos elementares da cidadania. Doutor Olímpio, de antemão, eu gostaria que Vossa Excelência explicasse para os telespectadores como que funciona o Ministério Público, a engrenagem do Ministério Público, o seu papel, que é um papel glorioso frente à Constituição de 88. Como que funciona, como é que é a estrutura do Ministério Público do Paraná? Eu posso fazer uma retrospectiva bem rápida sobre a evolução institucional do Ministério Público. A origem, né, desde o Egito, há registros de atividades parecidas com o do promotor de justiça, que atuava sempre na defesa dos interesses dos reis, né, dos poderosos, e por isso eu sempre digo que nós precisamos romper definitivamente com essas raízes, né, para que o Ministério Público se constitua efetivamente em legítimo defensor dos interesses da sociedade. O Ministério Público brasileiro, né, dando um salto já no tempo, tem como função tradicional, assim como outros ministérios públicos, mundo afora, a atividade na área da persecução penal. É o promotor de justiça que oferece a denúncia para ver as pessoas que cometeram crime serem responsabilizadas perante o Poder Judiciário. Então, a atividade mais tradicional do Ministério Público é essa, atuando na área criminal. Mas, principalmente a partir de 1988, que eu digo que é o marco evolutivo da instituição, o Ministério Público também passou a ter a defesa dos interesses, dos chamados interesses coletivos e difusos. E a Constituição expressamente passa a indicar o Ministério Público como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e também, principalmente, da defesa do regime democrático. Então, nós vamos ver, em razão desta nova conformação constitucional, o Ministério Público atuando na defesa das crianças e adolescentes, na defesa dos idosos, na defesa das pessoas com deficiência, na defesa da população em situação de rua, na defesa do meio ambiente, na defesa do patrimônio público. Então, o Ministério Público passa a ter uma atuação muito mais ampliada a partir da Constituição de 88, mantendo aquela sua tarefa tradicional, porque constitucionalmente quem tem privativamente, quem é titular privativo da ação penal pública é o Ministério Público. Então, ele jamais pode se descurar, pode deixar de cumprir essa função tradicional, mas agora também, né, exatamente nessa perspectiva da democracia, na perspectiva da justiça social, o Ministério Público atuar na defesa de todos esses outros interesses coletivos e difusos e dessas populações, principalmente aquelas mais vulneráveis. Eu não tenho dúvida de dizer que o Ministério Público, para cumprir com a sua função adequadamente com a sua função institucional, ele deve fazer a opção preferencial a favor daqueles que não participam dos benefícios produzidos pela sociedade, daqueles que não estão, que estão impossibilitados de exercitar esses direitos fundamentais. Doutor Olímpio, ultimamente há um questionamento na sociedade acerca da participação de alguns promotores de justiça, alguns prefeitos, alguns governadores. Eles têm questionado que alguns procuradores têm exacerbado na sua atuação em defesa de alguns direitos. Alguns prefeitos, alguns governadores, alguns vereadores acham que o Ministério Público exacerba em algumas atuações, principalmente na defesa das questões administrativas. Quem que controla quando um promotor de justiça exacerba na sua função jurisdicional? Quem que controla esses promotores de justiça? Essa indicação de que pode haver exageros por parte de promotores ou procuradores de justiça, eu acho que é razoável se pensar assim. Mas o que nós temos que considerar é o seguinte: uma das incumbências institucionais do Ministério Público, isso está expressamente previsto na Constituição,
é zelar pelo efetivo respeito por parte dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias para sua garantia. Então, essa atuação do Ministério Público na fiscalização do funcionamento dos poderes, tanto do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário, é um dever institucional de fazer isso, né? E o Ministério Público não só atua provocado, né? Muitas vezes atua provocado pelo cidadão comum, enfim, por qualquer do povo que pode levar ao Ministério Público a ocorrência de alguma violação praticada por uma autoridade pública, como o promotor de justiça, o procurador, pode até de ofício, mesmo sem ter havido provocação, tendo ciência da prática de uma ilegalidade, ele tem o dever de atuar. Então, o reclamo talvez seja exatamente por essa nova atividade do Ministério Público. Que é nova de certa forma, né? Que é nova exatamente nessa perspectiva da Constituição ter dito, olha, quem vai fiscalizar o funcionamento em favor do povo, quem vai fiscalizar os poderes públicos agora é o Ministério Público. Então, nós temos que cumprir com essa função e, por isso, o Ministério Público atua com vigor até em relação à prática de corrupção, né? Mas não só em relação a isso, em relação também à omissão por parte do Estado, quando eu falo de Estado eu estou me referindo ao município, ao Estado e à União, a omissão da autoridade pública no cumprimento dos direitos que estão constitucionalmente previstos. Então, antes, essas autoridades todas eram intangíveis, intocáveis, né? Não havia como a não ser através da chamada ação popular de qualquer do povo, não havia como o Ministério Público intervir nesses casos concretos em que agora há, como eu disse, há como dever do promotor de justiça de fazer isso. Doutor Olímpio, como que Vossa Excelência analisa todo o bojo constitucional? A Constituição tem cumprido um papel nos interesses, principalmente dos mais vulneráveis? Eu não tenho dúvida que, né, a Constituição brasileira é uma Constituição indicada mundialmente como uma Constituição de excelência, exatamente porque tem esse olhar e apresentar regras concretas no sentido da instalação de uma sociedade mais justa. Aliás, diz o texto constitucional, ao apontar os seus objetivos fundamentais, né, que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, digo eu, né, respeitando a dignidade da pessoa humana, buscando a superação das desigualdades sociais e a erradicação da pobreza, o objetivo é de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso está expresso no texto constitucional. E agora com os mecanismos que a própria Constituição apresenta. Eu penso assim, imagine se não houvesse uma Constituição cidadã na realidade brasileira. Nesse momento, né? Quantas pessoas estariam em condições de subcidadania, de opressão, de exploração, de exclusão social. Com todo esse arcabouço jurídico, com esse ordenamento jurídico, nós ainda, infelizmente, né, convivemos com milhões de brasileiros que são desnutridos, que passam fome, que morrem de fome, que não têm moradia, que não têm acesso adequado à saúde, à educação. Né, e por isso a importância do Ministério Público, ainda que reclamem do promotor, dizendo que ele está exacerbando, está exagerando, a importância do promotor de justiça ter olhos, né, coração e olhos para enxergar essas pessoas e, quando necessário, buscar sempre resolver isso na esfera administrativa. Aliás, o Ministério Público, hoje, eu acredito que quase 90% das questões que surgem em relação aos poderes públicos
isso é resolvido através de um ajustamento de conduta, através de um inquérito civil e um posterior ajustamento de conduta, que soluciona na esfera administrativa a questão. Mas, se necessário, requerer a prestação da tutela judicial, de ir lá no juiz, né, para que o juiz, então, determine que haja o cumprimento daquilo que está previsto na Constituição ou no ordenamento jurídico brasileiro. Doutor Olímpio, ultimamente tem observado que há umas interpretações equivocadas no que tange a alguns trechos da Constituição. A Constituição vem cumprindo o seu papel na questão de manter o Estado Democrático de Direito? Não, eu não tenho dúvida em dizer que se não fosse a Constituição, se veja, tome, por exemplo, né, vamos falar da realidade, temos que falar, quantos atos do Poder Executivo Federal, né, foram suspensos ou foram reformados, modificados em razão da intervenção, né, do Poder Judiciário, muitas vezes em razão da atuação do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Quantas ilicitudes, ilegalidades, né, foram, enfim, enfrentadas pelo Poder Judiciário como um todo e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Doutor Olímpio, acabou de sair uma avaliação hoje no jornal Folha de São Paulo, dizendo que o STF é mal avaliado pela população brasileira. Mal avaliado. 41% do cidadão brasileiro avalia como péssima a atuação do STF, não o Ministério Público, o STF. Mas o STF vem cumprindo um bom papel, né, doutor Olímpio? Infelizmente, na realidade brasileira, também nós experimentamos nos últimos tempos, né, a manipulação ideológica, principalmente através das mentiras, das chamadas fake news, né, onde se difunde um fato que não é verdadeiro e, a partir dessa difusão, a população que às vezes não tem condições de aferir, de verificar se aquilo que está sendo dito é verdadeiro ou falso, acaba assumindo, então, determinadas posições, e uma delas é essa, ser contrário ao Supremo Tribunal Federal, quando nós temos que agradecer ao Supremo Tribunal por intervir em situações muito importantes, né? Principalmente nesses últimos tempos. Eu vou dar um exemplo que é bem simples, né? O Supremo Tribunal, provocado, decidiu, em relação à pandemia, que a partir do município, do estado e do próprio governo federal, mas especialmente no município, né, porque necessário se adequar sempre às ordens administrativas, à realidade de cada município. No Brasil, nós temos, né, municípios completamente diferentes um de outro. Então, feito o diagnóstico da realidade em cada município, então o administrador, o gestor municipal que deveria definir, né, se abriria o comércio ou não abriria, se as pessoas, né, deveriam usar máscara ou não deveriam. Isso tudo o tribunal disse que incumbia, né, aos municípios. A União, né, o governo federal podendo estabelecer diretrizes genéricas, a mesmo sentido o governo estadual, mas o município é que deveria. Nós vimos um discurso contrário ao Supremo, dizendo que o Supremo impediu o governo federal de tomar as medidas em relação à pandemia e tal, que não é nada verdadeiro, não tem nada de verdadeiro nisso. Aliás, se não fosse o Supremo Tribunal, e também, às vezes, se não fosse o Congresso Nacional, nós teríamos demorado ainda mais. Quantas mil vidas, né, foram perdidas pela demora do governo federal em adquirir as vacinas e iniciar um programa de vacinação, né? Isso tudo acabou ocorrendo graças à intervenção do Supremo Tribunal, né? Então, no contexto da pandemia, por exemplo, que talvez muitos tenham avaliado o Supremo, né, com essa falsa informação, né, de que o Supremo foi prejudicial
né, a sociedade brasileira, quando, na verdade, foi o Supremo fundamental para garantir a vida e a saúde dos Então brasileiros. a democracia está funcionando bem no Brasil, né? Está Os poderes estão funcionando. funcionando. Agora nós estamos vendo o TSE, né, se preparando para o combate às fake news, né, porque o Brasil viveu um período extraordinário dessas mentiras, né, multiplicadas, e que o homem comum, né, sem poder avaliar, como eu disse, se aquilo é verdadeiro, não tomava aquilo como Com verdadeiro. verdade. Né? Doutor Olímpio, uma das paixões de Vossa Excelência é os direitos humanos, né? Sim. É atuar frente aos direitos humanos. Como é que surgiu essa paixão para os direitos humanos? Eu diria que isso começou com a área da infância e da juventude. Né? Eu não tenho dúvida de que nós não construiremos essa desejada sociedade melhor, mais justa, se continuarmos perdendo gerações e gerações de crianças e adolescentes para a subcidadania. Então, é evidente, todos repetem isso, né, de que o futuro do país depende do investimento na população infanto-juvenil. Entretanto, há um distanciamento muito grande entre o discurso a favor da infância e a destinação dos recursos necessários para implementar programas e ações para a infância. A partir de um determinado momento aqui no Paraná, Misael, nós passamos sim, a infância tem duas grandes bandeiras, né? Que lugar de criança na família, que a família é a principal agência de socialização do ser humano, é um espaço de afeto, né, indispensável para o desenvolvimento sadio de uma criança e de um adolescente. Que lugar de criança na escola, né, que a escola, como diz o próprio texto constitucional, é o espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e principalmente de exercício da cidadania, né? Mas nós passamos a incluir mais uma outra bandeira, no sentido de que lugar de criança é nos orçamentos públicos, né? De que nada adianta fazer o melhor dos discursos a favor da infância, de nada adianta os conselhos dos direitos, tanto no âmbito municipal quanto estadual, da União, formularem políticas adequadas para a infância e a juventude, se no momento das leis orçamentárias não se canalizar os recursos necessários para a implementação dos programas e ações. Falta a percepção do legislador infraconstitucional nesse sentido de colocar a criança ou adolescente no sentido de que realmente seja efetivadas os seus direitos e garantias constitucionais lá no artigo 227 da Constituição? A Constituição prevê prioridade absoluta. Né? O texto constitucional do 227 que você falou é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes com absoluta prioridade os direitos à vida, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, à saúde, à educação, à profissionalização, à cultura, enfim. No 227 estão lá indicados, ainda que genericamente, os direitos fundamentais da população infanto-juvenil, dizendo que esses direitos devem ser assegurados com prioridade absoluta. E o legislador do Estatuto vai explicitar, dizendo que prioridade absoluta significa preferência na formulação e na execução de políticas públicas e destinação privilegiada de recursos para a área da infância e da juventude. Infelizmente, Israel, se nós formos analisar os orçamentos públicos, e aí eu faço uma generalização total, nós vamos ver que lá no orçamento não se dá prioridade absoluta para a área da infância e juventude. Todo governante, né, no processo eleitoral, sai lá beijando criancinha ao colo, faz o discurso a favor das crianças e adolescentes, que a educação, que o futuro do país. Mas na hora da destinação do recurso, infelizmente, isso não ocorre. É por isso que todos os municípios não há vaga suficiente para criança de 0 a 3 anos. Doutor Olímpio, e essa mortandade, essa matança do jovem no Brasil,
principalmente a população preta. Como é que o senhor vê isso? E isso faz parte de um contexto de não asseguramento dos direitos fundamentais. Eu estava falando lá da creche. Por que a creche é importante? Porque a creche, aqui na realidade brasileira, para além daquilo que corretamente se diz da fase de desenvolvimento, desta fase de desenvolvimento, onde se abrem janelas de oportunidade para introjeção de valores éticos, sociais, etc. No Brasil, a creche serve para alimentar, para nutrir criança e adolescente, para dar atendimento médico à criança, para que ela possa ingressar adequadamente no ensino fundamental, né? Então, quando entra no ensino, sem creche, sem pré-escola, entra no ensino fundamental já, né, com dificuldades, e daí um número extraordinário de evasão escolar, enfim. Na sequência, o Estatuto prevê o direito à profissionalização. E nós não garantimos para o nosso adolescente o direito à profissionalização. E daí ele acaba numa vida à margem dos benefícios sociais e, não raras vezes, tendo que enfrentar essa situação de confrontos, né, entre pessoas que praticam crimes e, às vezes, confrontos com a própria autoridade policial, e por isso se dizer que aqui há um genocídio, né, no Brasil, da juventude negra. Doutor Olímpio, obrigado. Chegamos ao final do primeiro programa Direito e Cidadania, aqui pela TV Profissão. Obrigado por me atender o meu pedido e, com certeza, iremos conversar mais vezes, doutor Olímpio. Foi uma satisfação e quero parabenizá-lo, porque é muito importante que você faça para todas essas perguntas que você me fez e que a sociedade possa refletir sobre os direitos humanos, sobre os direitos fundamentais. Um abraço, até o próximo programa.